Conseguem me escutar? Perfeito, Delane. Sim, Conseguem? Podemos começar? podemos sim. Sim, Muito bom dia a todos e a todas. É com grande alegria e satisfação que a Justiça Federal em Alagoas recebe os senhores e as senhoras para a apresentação da expansão da terceira etapa da ferramenta Cassandra. Com isso, a residência universitária, fruto de convênio entre a Justiça Federal e o Centro de Pesquisa em Engenharia e Sistemas, ISE, da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, irá disponibilizar um novo fluxo processual no PJE 2.x e novas funcionalidades para RPVs e PCRs em toda a região. Anuncio a presença do desembargador federal Rubens Canuto, responsável pela TI do TRF5, e o desembargador federal Leonardo Rezende, responsável pela inovação. Também participam desta apresentação o coordenador do Laboratório de Inovação da JFAL, o ILAB, o juiz federal Raimundo Alves de Campos Júnior, e os coordenadores da residência universitária em TI da JFAL, Gunnar Tenempol, Felipe Martiniano e Ulisses Boyer. Também presente o diretor do Foro da Justiça Federal em Alagoas, o juiz federal Aloísio Cavalcante. E para dar início a essa nossa programação, convido inicialmente para fazer uso da palavra o coordenador do ILAB da JFAL, o juiz federal Raimundo Alves de Campos Júnior. Seja bem-vindo, doutor Raimundo. muito obrigado, Delane. Sejam bem-vindos também todos os senhores. Eu começaria já a dizer uma pequena palavrinha aqui, só para dizer que o Cassandra, né, que vai ser apresentado hoje como a sua terceira etapa, ele é um avanço significativo na tramitação processual, garantindo maior eficiência, celeridade e segurança no gerenciamento de requisições de pequeno valor nos JEFs, né? Nessa nova etapa, que logo logo será dada a palavra para os coordenadores, tem várias outras vantagens, né, outras benfeitorias, e alguma delas que eu me lembro, assim, bem resumidamente, é uma intimação automática das partes, um fluxo aprimorado de controle de prazos e a remessa automatizada dos requisitórios do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o que faz com que isso se reduza substancialmente a necessidade de intervenção manual nos servidores e otimizando principalmente os trabalhos correlatos. Nada disso seria possível, senhoras e senhores, sem a presença e a participação de todos vocês. Daí porque eu agradeço o uso dessa palavra, principalmente para os agradecimentos, né? Sobretudo aos coordenadores da residência em tecnologia de informação, que aqui vão ser representados pelos nossos diletíssimos colegas diretores, Gunnar Tenepol, Felipe Martiniano e Ulisses Boia. Agradeço também, estou vendo aqui presente os professores da UFAL, e aqui uso também esse espaço para agradecer os professores Márcio, professor Eric, professor Balduino, bem como todos os alunos, bolsistas envolvidos, né? Porque sem vocês nada disso seria possível. Agradeço também ao diretor do fórum, meu colega Dr. Aloysio Cavalcante, ao diretor de TI do TRF5, aqui também presente, sempre parceiro nisso, né, Laureano? Doutor Laureano, pelo apoio incansável aos projetos de residência TI. Agradeço também a todos os diretores de secretarias parceiros, e aqui Gunnar pediu, né, muito gentilmente, para agradecer penhoradamente aos diretores Poliana Ribeiro e Marcos Nascimento, da Justiça Federal do Ceará, aos diretores de Pernambuco, Leandro Guzmão, Lucas Barreto, José Carlos e Gabriela Assunção, da Paraíba, Dr. João Freire e Aparecida Bandeira, do Ceará, Ítalo Vieira, Vinícius Souza e Gabriela Souza, de Natal, Ingrid Andrade, Wellington e Gustavo Henrique. Agradeço também a todos os colegas juízes do Laboratório de Inovação, a todos os diretores do foro, das seções judiciárias, que deram ampla divulgação, e não podia também deixar de agradecer ao nosso querido desembargador federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, aqui presente, sempre prestigiando as atividades da sessão, e que ele é presidente da Comissão de Informática do Tribunal Regional Federal e do Comitê Gestor.
Agradeço também, não vi a presença aqui, mas o doutor Delane falou, desembargador Leonardo Rezende Martins, coordenador da Rede Nacional de Inovação da Quinta Região. A presença de Vossas Excelências, doutor Rubens e doutor Leonardo, sempre engrandecem a nossa sessão e melhoram muito mais o brilho de qualquer evento. Por fim, não menos especial, eu tenho que agradecer a presença de todos os senhores que participaram desse evento, porque os senhores são peças-chave na disseminação e na aplicação dessa ferramenta transformadora no dia a dia dos juizados federais, que é o sistema Cassandra. E agora a Seção Judiciária de Alagoas tem a honra de apresentar a sua terceira expansão. É muito grato a todos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e tenham todos um excelente evento. E com essas poucas palavras, eu devolvo a palavra para o doutor Delane. Muito obrigado, doutor Raimundo, o doutor, pela sua gentileza, doutor Raimundo, eu agradeço. Mas quero agradecer suas palavras ao tempo em que convido o diretor de secretaria da primeira vara e também coordenador da residência universitária, o Felipe Barbosa Martiniano, a quem caberá apresentar a finalidade e funcionamento da residência universitária e demais detalhes referentes a este evento. Delane, Felipe Martiniano, sim, só pois pela não. ordem, seria bom dar a palavra ao desembargador Rubens Canuto, que está presente. Acho que o doutor Rubens poderia proferir poucas palavras. Pelo roteiro, o doutor Raimundo, desculpe, doutor Raimundo, o doutor Rubens fará o encerramento do Pois evento, não. Então, certo? desculpa aí, obrigado. Não, tudo bem, doutor Raimundo, mas passo a palavra ao Felipe Martiniano. Felipe, bom dia, seja Bom dia bem-vindo. a todos, bom dia a todos. Sou Felipe Bom dia. Martiniano, atuo na direção de secretaria da Primeira Vara Federal de Alagoas e atuo também em conjunto aos colegas Gunnar e Ulisses na coordenação da residência em TI da JFAO em parceria com a Universidade Federal de Alagoas. Eu fiquei encarregado de fazer aqui com os senhores uma breve apresentação do atual estágio da nossa residência, para que na sequência a gente entre propriamente no tema desse nosso encontro, que é apresentar para os senhores as melhorias com essa última etapa de Cassandra, fruto de muito trabalho e dedicação de nós todos aqui. Bom, de forma muito rápida, vou apresentar aqui para os senhores os produtos que nós temos no momento em produção e também alguns outros que a gente vem trabalhando. Primeiro produto é o já tão falado e utilizado por todos os senhores na quinta região, o Clique Junto, que é aquela ferramenta de integração do e-mail do usuário ao PJE 2.x, por intermédio do qual a gente consegue, de forma muito prática, muito rápida, fazer a juntada de documentos a cada um dos processos de referência. Temos também a solução Certifica, que veio para suprir uma lacuna no PJE 2.x, no que toca à ausência de um identificador de forma clara para as unidades de prevenção acerca dos processos distribuídos. Então, o Certifica, ele analisa não só a própria base do PJE 2.x, como do PJE 1 também, CRETA também, e ele faz a juntada de forma automática, logo após a distribuição do processo, de uma certidão que atesta a existência ou não de outros processos em que contemple aquela mesma parte da demanda que acabou de ser distribuída no PJE 2.x. Uma outra solução é o NUB. O NUB ele seria um robô que substitui o humano em atividades repetitivas. Então, atividades maçantes, como, por exemplo, a remessa de um processo à turma recursal, que não pode ser enviado de forma conjunta, eles não sobem em bloco, e exige uma sequência de cliques, o NUB faz essa atividade em substituição ao humano. Assim também como a retificação da autuação para incluir a SEAB, dentre outras facetas em que o NUB atua. Cassandra, que é o objeto do nosso encontro de hoje, que é uma solução que visou integrar o PJE 2.x ao jurisdição delegada, que é aquele sistema que a gente pegou emprestado pela ausência de um módulo específico para a expedição de RPV e PRC dentro do PJE 2.x, então existia um trabalho muito grande
e suscetível de erros, que era necessário que o servidor ficasse naquele trabalho incansável de copiar, colar, trazendo todos esses dados do PJE 2.x para o jurisdição delegada. Então, a solução Cassandra, que a gente vai entrar daqui a pouquinho de forma bem detalhada nela, fez essa integração. Então, a automação ela faz a captura dos metadados e esses metadados alimentam uma planilha que, posteriormente, a jurisdição delegada vai consumir. Então, o servidor, ao dar início num processo de criação de um RPV ou um PRC no jurisdição delegada, ele vai ser indagado se ele deseja fazer uso desses metadados e, automaticamente, vários campos que o servidor teria que manualmente seguir preenchendo já serão automaticamente preenchidos. A automação seguinte é Medusa. Medusa é algo que os senhores não vão ouvir falar muito, porque, na verdade, Medusa é algo que roda por trás. Então, ele veio como uma solução para suprir uma carência nossa, que era ter um banco de dados seguro, ágil e eficiente, que nutrisse principalmente as automações Certifica e Cassandra. Então, não vou entrar em detalhes, mas através de uma criação de painéis específicos de BI, os metadados que a gente precisa para alimentar essas duas automações que eu citei, Certifica e Cassandra, eles são extraídos e são alimentados em um banco de dados com uma velocidade de atualização desses dados muito mais rápida e muito mais segura do que a forma que a gente fazia antes, que era através de uma engenharia reversa, que a gente precisava baixar todos os arquivos QVDs do BI para poder, então, conseguir, através dessa engenharia reversa que eu mencionei, extrair os dados. Então, Medusa ele veio para suprir essa carência. O Justus é um chatbot, então ele seria uma plataforma em que você consegue interagir com o chatbot e através dele você consegue, por exemplo, que foi a ideia inicial em que ele foi concebido, fazer perguntas que são aquelas situações que a gente vê que de forma repetida são demandadas. Então, por exemplo, como é que eu reinicio a senha no sistema X? Como é que eu me cadastro no sistema Y? Essa foi a concepção inicial. Ele tem todas essas orientações armazenadas em seu banco de dados. Posteriormente, através do insight que tivemos aqui na residência, a gente fez uma integração do Justus ao painel de diligências desenvolvido aqui por Alagoas também. Então, um cartório, por exemplo, antes de expedir um mandado, ele pode indagar o justo se referente àquele CPF ou CNPJ já existe alguma diligência cadastrada. O Justus, então, vai varrer toda a base de dados. Isso a gente só conseguiu no momento com o PJE 1. Ele vai varrer toda essa base de dados e vai retornar. Em caso positivo dele localizar uma diligência já cadastrada, ele vai indicar se ela foi devolvida de forma positiva ou se foi devolvida de forma negativa, e a gente já conseguiu também fazer com que no próprio chatbot ele exiba um link e você consegue visualizar a diligência em si, a certidão do oficial de justiça. A seguinte solução que a gente trabalhou é o e-Carta dos Correios. O e-Carta ele vai funcionar de forma nativa no PJE 2.x, então o usuário que deseja fazer uma comunicação, ali dentro da tarefa, preparar ato de comunicação, ele vai poder encaminhar uma correspondência física que vai ser entregue pelos Correios. Então, da mesma forma que ele cadastra um expediente que é disparado via sistema, ele vai cadastrar essa comunicação que vai ser entregue aos Correios, a agência mais próxima do destinatário faz a impressão do documento, entrega ao cidadão, objeto do ato, e a melhor parte é que essa informação ela retorna também de forma automática para o PJE. Então, o AR ele vai ser digitalizado pelos Correios e vai ser inserido diretamente no processo eletrônico, sem nenhuma ação do usuário. O servidor disparou a intimação no início. Essa solução aqui a gente já testou em homologação, que é um ambiente paralelo que espelha o sistema em que os senhores trabalham todo dia. A gente recebeu as cartas, disparamos aqui para mim, Gunnar e Ulisses, a gente recebeu as cartas exatamente dentro do esperado. Essa solução já foi entregue ao tribunal e a informação que a gente tem é que está sendo integrada na versão de produção. A gente fala produção, é o ambiente que a gente trabalha no dia a dia, para que sejam feitos os testes finais e, enfim, possa ser entregue a todos os
usuários. A solução seguinte é o Carboeta. Carboeta ele trabalha com inteligência artificial, então a gente, assim, sem custo algum, já utilizando as câmeras do circuito interno da Justiça Federal de Alagoas, a gente consegue identificar o veículo que entra, então a automação ele pega o vídeo e ele consegue extrair a placa daquele carro. Então isso uma vez, caso seja interesse da administração, por exemplo, celebrar um convênio com o Detran, essa placa ela pode ser cruzada com o banco de dados do Detran em tempo real e verificar se relativamente àquele veículo existe, por exemplo, alguma restrição de circulação, existe alguma alegação, algum comunicado de roubo, algo do tipo. Na sequência, a gente tem o PJE mais R. O PJE mais R, os senhores já devem ter ouvido falar, é uma extensão de navegador. Então, no Brasil todo, nos tribunais que utilizam o PJE 2.x, essa extensão ela agiliza bastante o trabalho. Então, através de uma parceria que fizemos com a equipe do PJE mais R, que é capitaneada por Dr. Rafael Leite, lá em Brasília, então a gente tem um braço da nossa residência trabalhando aí junto com eles também. E dentre as entregas que a gente já fez para o PJE mais R, é esse novo layout, essa nova identidade visual que acabou de ser entregue, se não me engano, no final do ano passado. Então, todas aquelas rotinas que o servidor utiliza, elas estão com a mesma funcionalidade, mas elas tinham uma interface um pouco mais quadrada, um pouco menos amigável. Então, a gente fez esse trabalho junto, isso aqui também já foi entregue à equipe do TJE mais R. Bom, vamos então, de forma muito rápida, passar aqui em algumas soluções que a gente está em desenvolvimento no momento, tá? A gente tem o que já foi mencionado no início da reunião, a pedido do tribunal, nos foi solicitado que a gente atuasse para fazer a comunicação do PJE 2.x com o Diário de Justiça eletrônico. Esse serviço ele já foi testado também no ambiente paralelo, o conector já foi entregue e a gente está numa etapa final que seria ajustar aí os fluxos para realmente verificar que, uma vez cadastrado o expediente ali pelo preparato de comunicação, essa comunicação eletrônica seja remetida ao Diário de Justiça eletrônico, conhecido como DGEM. A automação seguinte, na verdade, não é bem uma automação, mas é uma interligação, assim como o DGEM, é uma interligação que nos foi solicitado também pelo tribunal para que atuássemos integrando o PJE 2.x das turmas recursais com o sistema da TNU, que, salvo engano, é o EPROC. Então, a gente está atuando na sequência da finalização do Diário de Justiça Eletrônica, a gente deve dar início aí nessas tratativas para que a remessa de um processo das turmas recursais para a TNU possa ser feita de forma muito mais célere. Para a gente concluir, então, essa breve apresentação, a gente tem duas outras soluções em desenvolvimento, que são Ian e Laura. Não vou entrar muito no mérito delas duas, só dou aqui um spoiler que elas vão trabalhar com inteligência artificial. Eles estão num estágio um pouco mais embrionário e eu garanto que os senhores ouvirão falar bastante dessas duas soluções em breve. Bom, temos um site da residência, onde todas essas informações que eu passei estão lá elencadas. É por lá também que os interessados podem pedir cadastro em algumas automações que demandam a necessidade de cadastro, como, por exemplo, o Clique Junte, o Certifica, o Nube. Cassandra não precisa de cadastro, a gente já chamou a atenção no encontro, no webinar anterior. Na verdade, o servidor, ao dar início ao procedimento de expedição do requisitório no JD, ele é indagado se ele deseja fazer uso dos metadados importados. Se ele coloca que não, ele vai seguir cadastrando o requisitório da forma antiga e não vai ser beneficiado com o fluxo de Cassandra, certo? Mas ele dando um ok, os metadados são automaticamente importados e o processo já entra dentro do nosso fluxo de Cassandra. Na página da residência, a gente tem também os nossos indicadores, tanto de forma detalhada aqui em cima, como os senhores podem ver, Certifica, Cassandra, Clique, Justus e Nube. Você pode clicar na aba e ele vai detalhar de forma específica aquela solução, mas nesse inicial, que é o geral, que foi atualizado na data de ontem,
a gente já consegue ver que de impacto econômico, a residência em TI da Justiça Federal de Alagoas já teve um impacto de 11.372.000 reais aproximadamente, e um custo de oportunidade de 113.808 horas poupadas, ou seja, são horas de um trabalho braçal, de um trabalho repetitivo que o servidor demandaria e que a automação o substitui, destinando então esse tempo do servidor para uma atividade que requeira uma análise intelectual. Vamos então entrar propriamente no objeto do nosso encontro, que é Cassandra. E Cassandra, a gente já teve, de acordo com as entregas anteriores, a gente já teve outras etapas. Tivemos a primeira etapa, que foi a etapa inicialmente concebida, que era buscar os metadados do PJE 2.x para que eles alimentassem uma planilha, de forma que esse banco de dados, de forma que essa planilha pudesse vir a nutrir o jurisdição delegada quando o servidor fosse cadastrar um requisitório. Dessa forma, a gente teria a integração entre as duas plataformas, os dois ambientes, dispensando aquele trabalho que eu mencionei no início do eterno copiar-colar, que inclusive é suscetível de falhas humanas e de erros. A etapa 2 também já foi entregue. A etapa 2 é o retorno dessa informação ao PJE. Então, se na etapa 1 a gente capturava os dados do PJE 2.x e os disponibilizava à jurisdição delegada, na etapa 2 o que a gente tem é o caminho inverso. Então, o requisitório, uma vez assinado, confeccionado, conferido pelo diretor e assinado pelo magistrado no jurisdição delegada, ele é automaticamente importado para o PJE 2.x, sem a necessidade daquele trabalho gigantesco que os cartórios tinham, que era baixar RPV a RPV, cada um daqueles PDFs, para que posteriormente fizesse a juntada de forma manual também, ou através do clique junto, que era uma solução que muitos cartórios vinham utilizando. A gente até costuma dizer assim, que a Cassandra, de certa forma, é uma automação que engoliu um pedaço da utilidade do clique junto, porque aquela ferramenta de juntar em bloco, através do recurso vários, diversos documentos ao mesmo tempo, estava sendo a tábua de salvação para os cartórios fazerem a juntada de forma menos onerosa. Caso contrário, você precisaria juntar documento a documento, abrindo cada um dos processos, esperando o script rodar, enfim, todo aquele procedimento burocrático. Mas essas duas etapas já estão finalizadas, estão entregues, todos os senhores têm conhecimento, e a gente hoje vai dar início, então, à apresentação para os senhores da etapa 3, que seria a etapa que fecharia o fluxo de Cassandra. Vamos, então, aí divulgar quais seriam essas tão esperadas melhorias. A primeira seria a intimação automática dos requisitórios. Então, se no webinar anterior o fluxo Cassandra encerrava com a juntada do requisitório ao processo de referência, hoje, com a etapa 3, a partir do momento que o requisitório é anexado ao processo, o PJE dispara a intimação para as partes cadastradas, sem que o servidor precise fazer nada. Tudo isso acontece de forma automática. Lembre que dentro daquele fluxo que eu mencionei o servidor foi no JD, viu que tinha dados importados, cadastrou o requisitório, diretor conferiu, o magistrado assinou e vai por um tempo esquecer esse requisitório. Porque ao ser assinado, Cassandra traz automaticamente ao PJE 2.x. Nessa melhoria da etapa 3, a gente entrega também a intimação automática. Teremos, a partir dessa intimação automática, um novo fluxo dentro do PJE 2.x para o tratamento dos requisitórios. Então, com essa intimação, o processo é automaticamente movimentado para uma tarefa de controle de prazo próprio dentro do ambiente do RPV-PRC. Você não vai precisar jogar o processo para o controle de prazo geral. Na verdade, até a gente orienta que não faça para não quebrar as demais automações. Eu estou dando somente um overview aqui com os senhores. O Ulisses vai mostrar o fluxo de forma detalhada, em que tarefa o processo deve estar para que sejam disparadas todas essas intimações e todas essas automações que eu estou mencionando agora.
A etapa seguinte, também dessa melhoria, é a remessa automática do requisitório ao TRF para que ele seja autuado. Então, se antes os cartórios precisavam fazer aquele controle de uma maneira mais artesanal, será que teve ou não aqui já o Então, decurso do prazo? Teve, eu vou então lá no JD, no Jurisdição Delegada, e vou clicar em cada um daqueles checkbox para poder remeter processo a processo, ou então, o que eu já vi, assim, que alguns cartórios faziam, ao invés de esperar o tempo que seria o tempo mínimo, às vezes esperava um mês e meio, para poder, com uma margem de segurança maior, marcar em todos e remeter tudo no escuro, porque acreditava que dentro daquele prazo já teria se expirado e quem tivesse que impugnar já o teria feito. Hoje, com isso, não é mais preciso, porque, como eu mencionei, existe um fluxo de controle de prazo dentro do próprio PJE 2.x, que ao final ele vai cair numa tarefa do expediente com ou sem manifestação. O cartório, então, vai tratar e vai remeter para uma outra tarefa que o Ulisses vai apresentar para os senhores, para que Cassandra identifique, olha, então, entrou nessa tarefa. Se entrou nessa tarefa, é porque o cartório quer que a gente faça a remessa. A gente teve muito cuidado nessa regra de negócio para não remeter requisitório ao tribunal para ser autuado à revelia do cartório. Então, alguns cartórios até nos indagaram, os cartórios parceiros, será que caindo no expediente sem manifestação, por exemplo, não já daria para mandar de forma automática? Mas a questão é, mesmo que ele caia no expediente sem manifestação, o que eu sei é que ninguém falou dentro do prazo. Mas não raro acontece de uma parte vir impugnar no dia seguinte. E a gente sabe que tem cartórios que, a depender da informação trazida, ainda que extemporânea, optam por cancelar o requisitório. Pode ter um erro material, pode ter alguma inexatidão ali grotesca, então não é recomendável de forma nenhuma que essa remessa fosse feita de maneira automática. Então, vai precisar de uma ação do servidor para sinalizar para a Cassandra que podemos remeter, mas o servidor não vai precisar retornar ao JD. Ele vai caminhar com o processo dentro do fluxo no PJE 2.x. Cassandra, então, vai captar essa informação e remete para o jurisdição delegada que entrega para a autuação do tribunal. Na sequência, teremos juntado ao PJE, ao processo, também de forma automática, uma certidão de autuação do requisitório. Essa certidão, ela inclusive vai contemplar um link, que é o link do tribunal da página de consulta. Mas eu chamo a atenção aos senhores que não é o link daquela página inicial que os senhores teriam que alimentar colocando o número do processo, CPF ou o número do requisitório. Esse link ele já vai direcionar para a página de consulta do requisitório em específico. Então, se eu pedir o requisitório 1, 2, 3, caminhei para a tarefa que autoriza a Cassandra a remeter para a autuação, Cassandra sinalizou ao JD, JD remete para o tribunal, Cassandra fica monitorando, quando o tribunal autua, a gente captura essa informação e junta também de forma automática no processo uma certidão de autuação que contempla o link, e com esse link eu consigo ver o estado em que ele se encontra. Previsão de pagamento, enfim, todos aqueles detalhamentos da rotina de consulta de requisitórios. Por fim, com a juntada dessa certidão de autuação do RPV, a depender da tarefa em que o servidor deixa o processo, dentro desse fluxo automatizado que eu estou mencionando, eu faço um parênteses aqui para dizer que a nossa intenção sempre é não engessar o fluxo de nenhum cartório. A gente sabe que tem cartório que intima e já quer arquivar para baixar número. A gente sabe que tem cartório que prefere não tocar no processo, então deixa ali para que Cassandra vá fazendo isso tudo. Então, assim, existe um caminho, que a gente chama de caminho feliz, para que todas essas automações funcionem, mas se porventura, olha, Felipe, eu tenho por prática esperar que Cassandra arquive, porque o cartório está aqui muito sobrecarregado e eu não vou querer ter mais essa atividade para o meu servidor. Tranquilo. Mas se eventualmente, digamos, no dia 31, você está naquela tarefa ali, que você sabe que já subiu, que já foi, que já está esperando a certidão de autuação, você quer baixar para fins estatísticos, vai estar lá aberta a perninha, a saída para o arquivo ou então para a análise de secretaria, para que o processo possa retornar ao fluxo normal e o cartório dar o devido tratamento. Então, essas soluções, essas melhorias, na verdade, elas já estão todas entregues, testadas. A equipe que o doutor Raimundo agradeceu ali no início, eu renovo aqui meus agradecimentos, são
parceiros de Sergipe ao Ceará que realmente sempre nos ajudam, então eles botam realmente a cara aí para testar junto com a gente. Eu até brinco, tem alguns colegas que eu digo, olha, a gente está com automação tal, você quer testar junto com a gente? Felipe, não me diga nem o que é que faz. Bote aí a minha unidade, porque eu sei que vocês estão aí com um trabalho árduo, então sempre entregando coisa que realmente ajuda os cartórios. Então essa equipe realmente ela é muito disponível, eles nos dão feedback e principalmente dentro desse olhar regional. Por mais que a gente aqui tente construir regras de negócio que alcancem todos, eventualmente uma situação numa comarca longínqua lá no interior do Ceará pode passar fora do nosso radar. Então, esse momento de validação com essas várias parceiras, ele é muito interessante e muito enriquecedor, certo? Então, com isso aí, a gente vai ter aí o jurisdicionado mais alegre, recebendo o seu tão sonhado dinheiro de forma muito mais ágil, menos burocrática para o cartório, e o servidor vai, então, ficar disponível para outras atividades, como eu mencionei mais cedo, que requeram uma análise intelectual e que a automação não pode substituir o humano. Bom, agradeço aí a paciência de todos. Eu vou seguir passando aí, devolvendo a palavra ao Delano. Eu acredito que o Ulisses viria na sequência. Eu não sei se algum dos senhores, doutor Rubens, doutor Raimundo, se alguém tem algum questionamento. Caso contrário, a gente segue com o Ulisses. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Agradecemos suas palavras e eu passo, neste momento, a palavra ao diretor de secretaria da 14ª Vara, Ulisses Boia, a quem caberá falar para nós sobre o estágio atual da terceira fase da ferramenta Cassandra. E gostaria de informar, antes do Ulisses, que nós teremos também um tempo para perguntas, para o esclarecimento de algumas dúvidas, tá? Ulisses, fique você à vontade, você está com a palavra. Ok, Dalane, muito obrigado. Obrigado a presença de todos. Obrigado, Felipe. Eu, só antes de começar a apresentação, notei aqui na última figura tua que o jurisdicional está recebendo em dólar, né? Aproveitando a cotação alta, legal, vamos lá. Gente, a mim coube explicar como nós pensamos por meio de um fluxograma e demonstração de telas do sistema PJE, como nós pensamos essa etapa 3, né, de entrega do Cassandra, que, como bem o Felipe explicou, envolve a intimação automática dos requisitórios, a construção de um fluxo novo dentro do PJE específico para acompanhar os prazos e os expedientes dos requisitórios e levar até a remessa automática do requisitório para o tribunal, retornando para a gente já uma certidão de autuação que informa o número que o requisitório recebeu lá no sistema do tribunal, da Secretaria de Precatórios do Tribunal, do Esparta, e já também com o hiperlink para que o jurisdicionado, o advogado ou o servidor possa consultar diretamente pelo processo no PJE, com um clique, ele redireciona para o site do tribunal com informações referentes àquele requisitório, né? Então, inicialmente, na tela, aí está mostrando o fluxo geral, como a gente pensou, e o primeiro ponto que eu destaco é que para gerar todas essas automações que a gente está entregando aqui na etapa 3, é imprescindível que o processo ele esteja na tarefa RPV precatório elaborar a comunicação. Lembrem-se que no PJ a gente tem aquela tarefa RPV precatório elaborar requisitório, RPV precatório elaborar comunicação e RPV precatório assinar comunicação, né? E tem várias que usam de forma diferente cada uma dessas tarefas, tem outras várias que sequer usam e deixa tudo no RPV elaborar e faz o controle por etiquetas, mas independentemente disso, o que a gente pensou foi, a gente tem que ter um start para gerar automação. E esse start é que o processo esteja necessariamente nessa tarefa RPV precatório elaborar a comunicação, ok? E aí, a partir daí, quando o magistrado, lá no sistema JD, fizer a assinatura, depois que o diretor fizer a conferência, a gente já tinha na etapa anterior, né, a juntada da RPV aos autos, né, e aqui eu trouxe para vocês uma demonstração da certidão de juntada, como ela se apresenta no processo, né, informando que, vinculado àquele processo, foram juntados de forma automática pelo Cassandra os requisitórios números A e B.
E aí, como anexo dessa certidão, né, como documento filho daquela certidão, aparecem os requisitórios que foram expedidos e assinados, certo? E voltando ao nosso fluxo, quando a RPV é juntada aos autos, e lembrando, desde que o processo esteja na tarefa RPV Elabora a Comunicação, automaticamente, logo após a juntada da RPV aos autos, é feita a intimação automática já pelo sistema, certo? Essa intimação ela ocorre nos mesmos moldes daquelas intimações automáticas de perícia, de designação de perícia e de designação de audiência. Vou mostrar aqui na tela para vocês como ela aparece, certo? Notem que a certidão de juntada do ofício aconteceu aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aconteceu às 16h15, no mesmo momento, né, algum milissegundo posteriormente, acontece a intimação. E o teor da intimação que a gente fez foi um teor também simples, que possa abarcar o maior número de serventias possíveis, né? Informando que as partes ficaram intimadas do requisitório expedido no prazo de 5 dias, nos termos do que é estabelecido na resolução do CJF 822 de 2023, certo? E também ressalvando que, após o decurso do prazo, se não houver manifestação, as RPVs serão remetidas para o tribunal, certo? E logo após essa intimação automática é que surge o nosso novo fluxo. E esse novo fluxo, ele não está distribuído no controle de prazo regular, seguindo aquela nomenclatura padrão dos juizados, né? O controle de prazo específico de RPV precatório vem nessa tarefa RPV precatório controle de prazo em curso. Assim como as tarefas seguintes de expedientes com e sem manifestação, vem na nomenclatura da tarefa no início o RPV precatório para que eles fiquem todos de forma concentrada. Então, recapitulando, a RPV é juntada aos autos, a gente faz a intimação automática pelo sistema, né, sem que o usuário precise participar, e o processo já é automaticamente remetido para uma tarefa de controle de prazo específica de RPV precatório. No PJE, será essa tarefa aí que vocês vão ver. RPV precatório, controle de prazo em curso. Aqui na minha tela, no momento que eu tirei o print, tinham 32 processos, certo? E aí, o processo vai ficar nessa tarefa até que haja, voltando ao fluxo, né, até que haja ou o decurso do prazo sem manifestação, ou que haja as manifestações das partes, e aí o processo será redirecionado para a tarefa de expediente com manifestação ou expediente sem manifestação específica desse fluxo de RPV precatório. E a estrutura de funcionamento desse bloco de fluxo que a gente está entregando, com controle de prazo, expediente com e sem manifestação, é a mesma estrutura da sistemática de controle de prazo e expedientes com e sem manifestação do PJE2X, certo? Exceto que ele está concentrado em atividades afetas à expedição de RPV precatório. Então, o processo vai para expediente sem manifestação, se decorrido o prazo não houver manifestação, né? Claro, e expediente com manifestação caso haja a manifestação. E, nesse instante, o usuário volta a ter participação por aquilo que o Felipe explicou no início, eu tento reforçar aqui, é aqui que a gente vai atuar para dizer, Cassandra, esse processo, as RPVs desse processo podem ser remetidas para o tribunal de forma automática, né? De forma a ser utilizada a ser realizada pela nossa aplicação. E aí, por exemplo, na minha unidade, em que quando há o decurso de prazo e as partes não se manifestam, aqui a gente remete o processo especificamente para a tarefa de autuar requisitório, certo? Já aqui no expediente com manifestação, vocês vão ver que diversas vezes tem apenas a manifestação de ciência das partes. Tendo ciência, não havendo discordância, a gente também já movimenta o processo para a tarefa RPV precatório e autuar requisitório, onde funcionará, e eu explicarei já a funcionalidade do envio automático, certo? Já se, por algum motivo, aqui houve alguma impugnação, ou vocês receberam algum relato de algum modo, de algum erro no requisitório, a gente abre uma perna, tanto a partir dos expedientes com manifestação, como de sem manifestação, para as tarefas gerais do PJE, o que aqui eu denominei no fluxograma de outras movimentações, mas aí abre para a secretaria analisar, para minutar a decisão, enfim, para como a unidade queira tratar o processo de acordo com a manifestação que foi apresentada, certo? E no PJE a gente vai ver essas tarefas aqui, lembrando também com a nomenclatura específica de RPV precatório, então vocês vão ver esse fluxo concentrado na tela de vocês. Para quem também gosta de utilizar filtros do PJ mais R, é outra forma também de conseguir ver essa concentração e mais reduzida a tela, certo? Para quem trabalha por setores, mas vocês vão ver essas tarefas de RPV expediente com manifestação e sem manifestação. E vamos lá, e voltando ao nosso fluxo,
como eu disse a vocês, depois que a gente verifica que o processo está apto para ter as RPVs remetidas para o tribunal, a gente vai movimentar o processo para essa tarefa de RPV precatório autuar requisitório, certo? E nessa tarefa acontecem vários eventos por trás que o usuário não vê, né, até chegar na etapa seguinte, que é a certidão de autuação do requisitório. Eu vou explicar aqui, mas é mais para fins técnicos, mas só para vocês entenderem que tem várias etapas caminhando aqui nesse trecho entre mover o processo para a tarefa RPV precatório autuar requisitório até a devolução da informação de que o requisitório foi autuado com a certidão que diz isso. E eu explico a vocês porque vocês vão também perceber um delay entre jogar o processo para essa tarefa e via certidão e o consequente arquivamento. Porque justamente, apesar de parecer ser apenas uma perninha no fluxograma, quando a gente abre para o fluxograma realmente de desenvolvimento, é um absurdo de etapas que tem aí por trás. Então, só explicando de forma bem resumida, quando a gente movimenta o processo para essa tarefa, RPV precatório autuar requisitório, por trás, no sistema é lançada uma movimentação processual. Essa movimentação processual ela é recebida, né, por um painel do BI, e esse painel do BI ele abre uma API que se comunica com o sistema de jurisdição delegada. E aí diz, sistema de jurisdição delegada, o processo tal tem as RPVs A e B, e aí ele faz uma flag, dá uma sinalização para o sistema de jurisdição delegada que aquelas RPVs daquele processo podem ser remetidas para o tribunal. Aí o sistema JD remete a RPV para o tribunal. A Secretaria de Precatórios e de RPV Precatórios, ela autua o requisitório e informa ao JD aquela autuação. E depois o sistema JD vem e informa pelo mesmo canal, pelo mesmo modo, para a gente que a RPV foi autuada e recebeu um número de autuação específico ou que foi rejeitada. E aí é por isso que somente depois de mais ou menos de 3 a 5 dias que a gente vai ter a certidão de autuação do requisitório e o arquivamento. Então, não imaginem nesse início uma expectativa de que jogou o processo para RPV predatório e autuar requisitório, vai vir automaticamente a certidão. Leva um pouquinho de tempo, justamente por essas diversas etapas e diversos atores participando, né, desse caminho que leva dessa tarefa até a gente ter efetivamente a autuação. Sai daqui, vai para o BI por API joga para o JD joga para a Secretaria de Precatórios, que retorna para o JD, que retorna para o PJE. É só uma pernada aqui, mas é um fluxo grande. E aí mostrando para vocês a tarefa, né, que vai aparecer para os usuários no PJE, essa tarefa RPV precatório autuar requisitório, e aí uma vez autuado, a gente retorna para o processo a certidão de autuação do requisitório, que eu apresento também um modelo já em um processo nosso, nessa fase de ampliação, né? Vai aparecer uma certidão nesse modelo aqui, juntada de certidão de RPV precatório e dizendo o número do processo de referência. E aqui, no TU da certidão, né, vocês vão ver o número da RPV que foi expedida, o número de autuação lá no Sparta, de consulta lá do sistema do tribunal, a data em que foi autuada e o status da RPV. Vocês vão ver dois status. O status de RPV autuada no tribunal e o status de RPV rejeitada. Certo? Então, aqui também tem mais uma sinalização que não somente nós, servidores, como os advogados também vão ter acesso ao número da RPV, o número de atuação do tribunal, e o status apontando se ela foi autuada, e caso seja rejeitada, por óbvio, não vai ter um número de autuação. Né? Só a informação aqui em vermelho, com o status da RPV rejeitada. E aí é mais fácil também para a gente já atuar no processo e para o próprio advogado que acompanha requerer já providenciar a atualização do CPF ou o que for necessário para resolver, né, aquilo que foi motivo da rejeição do requisitório. E aí, como a gente também fez questão de deixar um hiperlink aqui nessa certidão, em que quando você clicar, ele já direciona ao requisitório, a consulta do requisitório lá no site do tribunal. Na próxima tela a gente tem, aqui simulando, não estou fazendo, é só slide, mas quando vocês clicarem aqui, certo? Vocês já vão ser remetidos para essa outra tela aqui, que é justamente aquela tela de consulta do requisitório, trazendo as informações detalhadas, pormenorizadas do trâmite, né, do requisitório lá no
no tribunal, certo? Então, só dando mais uma passada aqui pelo fluxo, como eu falei, imprescindível para a gente gerar os fluxos de intimação automática, o controle de prazo, o fluxo de autuação, o retorno da certidão e o arquivamento, é imprescindível que o processo esteja nessa tarefa RPV elaborar a comunicação. Se a vara expedir um requisitório e o juiz assiná-lo e o processo estiver na tarefa RPV apenas elaborar, ou análise de secretaria, ou minutar despacho, até no arquivo, não vai acontecer a intimação automática e a abertura desse fluxo. O que vai acontecer vai ser somente até a juntada da RPV aos autos. E a gente não consegue o resto da automação, certo? Até para caso a vara prefira não utilizar o Cassandra, mas eu acho difícil querer não utilizá-la, porque você realmente só tem ganho de tempo, mas a gente preferiu colocá-la apenas numa tarefa específica, certo? E quando o processo estiver nessa tarefa RPV elabora a comunicação, e depois que o juiz assinar e que houver a juntada, automaticamente é feita a intimação. A gente abre aquele fluxo que eu expliquei para vocês, específico de RPV precatório, com os controles de prazo, com as tarefas de expediente, seja com ensino e manifestação, até a autuação do requisitório e a geração posterior da certidão de autuação, finalizando o nosso fluxo com a remessa também automática do processo, após a juntada da certidão de autuação do requisitório, ao arquivo. Tá bem? Era isso que eu tinha a apresentar. Eu passo de volta a palavra ao Delane e agradeço a todos. Muito obrigado, Ulisses Boia, diretor de secretaria da 14ª Vara Federal aqui de Alagoas, que trouxe para nós informações de grande relevância que nós acabamos de receber. A partir de agora, vamos disponibilizar 15 minutos para quem tiver interesse em apresentar perguntas a respeito dos assuntos explanados até agora. Tem já alguns questionamentos apresentados no chat. Convido o Gunnar Trenenpol para que possa fazer esses esclarecimentos. Antes, porém, quero registrar a presença dos professores e também dos alunos da residência universitária aqui da Justiça Federal em Alagoas, que estão acompanhando esse webinário. Gunnar. Doutor Rubens tem uma pergunta, doutor Rubens, fique à vontade. Oi, Gunnar. Boa tarde. Eu, inicialmente, não vou parabenizar agora a sessão judiciária de Alagoas, porque, como falaria ao final, então, e brevemente, vou deixá-lo para fazer naquele momento posterior. Gunnar, acerca da apresentação do Ulisses e do Felipe, só algumas questões, tá? Como disse, não vou elogiar o sistema agora, porque farei isso posteriormente. Então, são indagações mesmo para saber como é que ele funciona. O fluxo do RPV do precatório, ele abre um fluxo paralelo no PJE ou é um fluxo exclusivo? Quer dizer, se uma parte, por exemplo, durante a pendência precatória, apresentar uma manifestação que não tenha correlação com o precatório, o que é que vai acontecer com esse processo? Ele vai sair do fluxo do precatório da RPV e depois retorna, ou ele permite que, como naquele fluxo paralelo de cumprimento de ordens judiciais, ele esteja tramitando paralelamente nos dois fluxos? Doutor Rubens, quando a vara faz a opção por utilizar a ferramenta Cassandra na totalidade, ele entra num fluxo próprio, não é um fluxo paralelo. Esse fluxo ele vai ocorrer até o final. Se eventualmente tiver uma manifestação que não faça referência a uma impugnação ou alguma questão relativa ao RPV precatório, ele tem a opção de sair do fluxo e resolver essa pendência no fluxo normal. Então, foi a adição de um pedaço do fluxo de RPV precatório para aquelas situações em que o advogado, ou da ciência, ou ele faz uma manifestação de acordo e o RPV precatório, o processo, ele possa continuar no fluxo. Se houver uma manifestação que não seja referente a RPV precatório, ele tem a opção de sair do fluxo e ir para o fluxo normal para fazer o tratamento normal do processo. E é disparado algum alerta para o servidor? Doutor Rubens, só complementando, desculpa interromper. A gente teve a mesma
indagação também quando estava criando o fluxo, se a gente colocaria ele como fluxo paralelo ou um fluxo em continuidade do fluxo comum, né? A questão é que, como nas RPV se trabalha em juizados com volumes absurdamente grandes, a gente acha que ficaria mais arriscado a gente deixar num fluxo paralelo e acontecer de, por exemplo, o processo está com análise de impugnação e por alguma falha, a vara remeteu o processo, remeteu o requisitório na continuidade do fluxo, imaginando ele como paralelo. Por isso a gente preferiu que saísse, num caso específico de uma impugnação do fluxo, e depois a vara trataria manualmente aquele processo. Se o processo está com alguma. Se o processo está no fluxo do RPV e do precatório, no Cassandra, está sendo emitido via Cassandra, a parte junta alguma manifestação anterior, né, o processo entrar naquela etapa de controle próprio de manifestação, é disparado algum alerta para o usuário, porque você já disse que depois que o processo entra na fase, acho que de expedir precatório, desde que os precatórios expedidos são intimadas as partes, qualquer manifestação que haja, é criado o processo vai para a fase, né, processo com manifestação, e a partir dali a manifestação ela ser analisada pela Secretaria de Vara, ainda que seja uma manifestação de pura ciência, precatório, sem qualquer impugnação. Mas caso a manifestação seja juntada pela parte antes do processo se encontrar nessa fase imediatamente anterior à expedição do precatório, é disparado algum alerta para o usuário de que há uma petição pendente de apreciação? Seria agrupador, Sim, doutor Rubens. sim, doutor Rubens. Agrupador também é aquele flag de documentos não lidos dentro da própria tarefa, né? Seriam as duas formas de sinalização para o usuário dessa manifestação anterior. Então seria via agrupador, né? Ou o flag de documentos não lidos dentro da própria tarefa. É uma outra técnica que reflete praticamente o agrupador, só que fazendo ele por dentro da tarefa. Perfeito. Uma outra indagação. A inscrição, o processo de inscrição em si, no âmbito do tribunal do precatório, ele está incluído no fluxo da Cassandra ou não? Ele é feito, Não. vamos dizer assim, à parte pelo tribunal e depois só retorna a informação? Isso. Ele Exatamente é feito à o que você parte, é feito lá no Esparta, no tribunal, JD e Esparta. Cassandra só manda informação, dependendo do fluxo processual, da tarefa em que o processo se encontra, ele se comunica com o JD faz a remessa para o tribunal tribunal devolve a informação, aí a gente capta essa informação e certifica nos autos. Perfeito. Porque eu acho que aí era uma questão, era um ponto que o tribunal poderia entrar depois, né, Laureano, para tentar automatizar tudo. Né? Isso, inclusive, lá também, para que fosse feito tudo de forma automatizada. Né? Na medida possível, via procedimento, também via MNI ou alguma outra forma de integração dos sistemas de pagamento, né, do precatório. Mas, bom, essa é uma questão para depois. Nos casos e aí estou pensando aqui um pouco mais à frente, tá? Ulisses e Gunnar, eu sei que nesse momento inicial não há ainda, ele está mais focado na expedição de RPV do que propriamente de precatório. No caso de precatório, né, já que ele seria tratado também pelo Cassandra IDS, há alguma brecha para que, por exemplo, seja determinada a expedição do precatório com urgência antes da manifestação das partes, quando se está, por exemplo, próximo do final do prazo de expedição? Sim, doutor. A gente pode pular essas etapas pelo próprio sistema e do controle de prazo, necessariamente encerrar o controle de prazo e remeter o processo para autuação. Isso. Okay? Se Então, houver Sendo uma do próprio Cassandra. Sim. Sim, se houver uma atuação humana, Só o que, servidor pegar consentemente e remeter, Isso. ele consegue. Precisaria da imaginando ação que humana, seja... ou dessa forma, antecipando o fluxo dentro do PJE, ou ele indo manualmente no JD, como fazia antes, e clicando no checkbox daquele PRC em específico e fazendo a remessa. É até interessante esse questionamento, doutor Rubens, porque essa etapa, na verdade, até a etapa 2, era praticamente tudo ação Cassandra. Nessa etapa 3, Cassandra está aí como, a gente costuma dizer, como um maestro. Ele está colocando vários sistemas aí, satélites, de forma coordenada, emparelhadas, atuar. Então, foi muito interessante o Ulisses ter ali chamado a atenção de forma bem detalhada que entre a etapa do processo entrar na tarefa RPV-PRC, autuar requisitório, e a efetiva juntada da certidão de autuação, existe um hiato que é um hiato que não está sob o nosso controle. O que a gente faz com a entrada é captar esse momento
e avisar para o JD, de forma bem simples. Olha, JD, esse é requisitório 1, 2, 3, pode subir. E ficamos, Perfeito. então, passivamente aguardando que JD remeta, que o tribunal recepcione, autue, que o tribunal avise JD para a gente novamente captar e só então juntar a certidão. Essa Perfeito. é a dinâmica. E até aproveitando, doutor Rubens, esse seu questionamento, como há esse delay entre remeter o processo para autuar requisitório e a efetiva remessa ao tribunal, se for um caso de proximidade do prazo constitucional de encaminhamento precatório, eu aconselharia, por mais prudência, remeter pelo próprio JD diretamente. O próprio JD, É a porque você não quebra o possibilidade. fluxo Isso. dentro lá do PJE. E eu vi que já teve alguns questionamentos aqui no chat, me perguntaram sobre novas entradas na tarefa, né? Então, assim, quantos requisitórios forem elaborados, esse procedimento ele vai ser aberto, essa perna do procedimento vai ser aberta com todas essas automações aí como benefícios. Quantas vezes você dá entrada e caminhar por dentro desse fluxo? O precatório, nesse caso do expedição de precatório, a possibilidade de registro de que o precatório foi expedido, por exemplo, com bloqueio, porque eu vi naquela certidão de emissão do precatório, que ficou sensacional, mas eu acho que seria interessante constar uma informação se o RPV e o precatório ele foi expedido com ordem de bloqueio ou não. Né? Porque, eventualmente, pode haver uma ordem de bloqueio que chegue diretamente ao tribunal, né? Por exemplo, vi uma penhora no rosto dos autos de precatório, ou até mesmo, muitas vezes é expedido com ordem de bloqueio quando você não tem uma decisão ainda transitada em julgado nos autos, né, no procedimento de liquidação. Se o Cassandra ele faz esse registro ou permite o retorno desse registro também de uma eventual ordem de bloqueio do Na precatório. verdade, doutor Rubens, como aquela certidão ela tem um hiperlink para a consulta do tribunal, então, na medida que o precatório ande no tribunal, essa consulta ela será atualizada. Então, No com isso, a tribunal. gente não isso, no tribunal, porque aquela consulta que noticia a autuação, ela tem um hiperlink para a consulta do precatório. Então, na eventualidade de ser feito um registro de bloqueio posterior à expedição, porque se for antes, o requisitório que foi juntado já vai estar lá o PDF com a menção da restrição ao levantamento. Se ele não saiu com essa restrição e a restrição foi feita, seja porque o próprio juízo da execução oficiou o tribunal, seja porque recebeu de uma outra unidade da federação um pedido de indisponibilidade, um pedido de bloqueio, a consulta do requisitório que está disponível para as partes, ela vai sofrer essa atualização. Perfeito. E uma última questão só, Felipe, para não se estender demais, eu vi que a última etapa do procedimento é o arquivo. Quando você fala ali arquivo, é o arquivamento do procedimento de inscrição do precatório ou o próprio arquivamento do processo? O arquivamento do processo no PJE. Tá, porque aí, nesse caso, como você tem um procedimento, por exemplo, no PJE, e o PJE é mais amarrado que o CRETA, todo procedimento ele precisaria ter uma sentença prévia de extinção. Né? Então, porque senão o processo ele não vai ter a sentença que seria o termo do procedimento dela para fins estatísticos. Aí como é que o Cassandra registra o evento sentença e arquiva primeiro, ou ele está passando por cima desse evento de registro de sentença que precisaria, por exemplo, ser assinado pelo juiz? E no caso, por exemplo, que a gente adota nos juizados, realmente o procedimento, eu me lembro que ele foi autorizado até na gestão do desembargador Wildo, na corregedoria, que é quando se trata de procedimento de juizado, o arquivamento imediato dos autos, independentemente de sentença de extinção, né? Porque era um procedimento que agilizava muito no âmbito dos juizados. Mas isso ficou ressalvada a impossibilidade de utilização desse procedimento quando se trata de processos que tramitam na jurisdição comum, né? Ou quando há expedição de precatório, né? Que nos juizados, excepcionalmente, haverá expedição de precatório. Aí, nesses casos, por exemplo, o arquivamento dos autos, ele não poderia ser realizado antes do pagamento do precatório, né? Da própria RPV na jurisdição comum, ou no precatório na jurisdição comum, ou no próprio juizado. Essa decisão antiga, doutor Hildo, que eu acho que é essa que está valendo ainda, não me lembro de ter havido outra, é de que ele permite o arquivamento imediato dos autos quando se trata de expedição de RPV em precatório expedido no juizado. Mas nos outros casos dependeria de uma sentença de extinção, até porque entre a expedição do precatório e o pagamento, pode haver um delay muito grande, e aí a questão de
eventuais inclusão de juros de mora, para necessidade de precatório complementar ou suplementar, né, nesse período. E seria necessário, em qualquer caso, aí também é uma questão, seria necessário, em qualquer caso, uma sentença do juiz para extinção, porque senão o procedimento para o PJ ele ficaria aberto, né? Ele não ficaria sem uma sentença. Você vê que o tempo médio de duração do processo ele é medido sempre na primeira instância, entre o início dele e a aprovação da sentença. Veja, doutor Rubens, no estudo de caso que a gente fez, dentro dos processos em tramitação no juizado, na verdade, até a demanda que nos foi feita, assim, Cassandra está funcionando 100% juizado, tá? A gente não tem a ação dela em processo de vara comum. Então, a imensa, esmagadora maioria é RPV, tá? Existem precatórios, com certeza, mas, de toda forma, 100% da ação de Cassandra é PJE-GF. Dentro desse levantamento que a gente fez, não constatamos essa prática de uma decisão ou uma sentença de extinção pós a expedição do requisitório. Na verdade, a demanda que sempre chegou para a gente e a gente desacelerou foi no intuito de já arquivar imediatamente com a intimação. Alguns cartórios ainda fazem essa prática, quebram o fluxo automático. Como eu disse, a gente tenta fazer com que isso se adeque e esteja disponível para não engessar o fluxo de nenhum cartório, mas dentro desse núcleo que eu mencionei das varas parceiras, tem vara parceira que não espera nenhum controle de prazo. Intima e já arquiva. A minha Mas preocupação, é possível... mas a minha preocupação, Felipe, é quando o PJ é 2, tá entendendo? Quando se tratava do CRETA, o CRETA, como o fluxo dele era muito aberto, né? Aliás, nenhum fluxo rigoroso tinha, o servidor fazia o que queria com o processo da vara, então ele não era tão amarrado, né? Hoje em dia a gente adota no PJE2 a tabela única de eventos, de documentos, né, de movimentos processuais. E, por exemplo, como é que uma informação como essa apareceria num relatório da vara para fins de medição do tempo médio do processo, que é um dos indicadores que são utilizados pelo CNJ para verificação da fluência. Por exemplo, outra coisa, como é que isso aí apareceria na vara para fins de verificação do cumprimento da meta 1, já que o seu processo ou daquela diferença de cumprimento de meta de processo iniciado e não encerrado, né? Aquela meta de você julgar mais do que você arquivar mais do que você recebe em distribuição. Então, assim, a gente tem que pensar agora que, como o juizado está trabalhando com o PJE2 e o PJE2 ele tem essa amarração em termos de fase, de movimentação de evento, então tem que haver isso aí para não prejudicar depois a estatística do tribunal, né, o próprio acervo da vara. Será que isso não vai levar que a vara causar que a vara apareça com um acervo muito maior do que o que ela realmente tem quando essa informação for tratada pelo BI? Eu acho que tem duas possibilidades. Eu não sei. Me parece que a gente eu não sei, não. Eu estou levantando uma questão, tá? Sim. Eu não estou dizendo que é assim, não. Estou levantando só uma questão. Me parece, doutor Rubens, que a gente replicou o que já é feito nas varas de juizado hoje. Então, assim, se houver necessidade de mudar o fluxo, a gente pode pensar em mudar, né? Mas pense, é isso que eu estou dizendo. Os fluxos da vara juizada, eles foram todos construídos para o CRETA. Né? Assim, o que as varas juizadas fazem hoje é pensando no CRETA. E o CRETA, ele praticamente não serve para emissão de estatística, né? Tanto é que, Laureano pode me corrigir aí, a base de dados dele é praticamente imprestável e tratada toda manualmente antes de ser mandada para o CNJ. Eu estou pensando agora no juizado, no PJE 2.x. Eu não sei se as varas, quando estabeleceram esse procedimento, pensaram sobre essa nova realidade, né? Eu não sei qual é a repercussão disso. Até abrindo uma consideração aqui, doutor, lembrando que se a vara quiser usar esse fluxo, essa última etapa do Cassandra, necessariamente já tem exclusivamente uma tarefa de start. Então, eu não quero usar essa uma vara etapa comum e não quero usar essa etapa. Eu quero usar a exportação dos dados. Uma opção é não deixar o processo nessa tarefa. Outra opção é usar o fluxo e antes do arquivamento, interromper o fluxo e voltar para análise da secretaria, deixar aguardando o prazo, no controle de prazo normal e fazer a minuta de extinção. Então, na verdade, eu só estou repetindo, aqui não estou fazendo, não estou dizendo nem que precisa ser feita essa alteração, tá? Eu estou só levantando só algumas questões, porque como o PJE 2.x ele é muito mais amarrado, né, em termos de movimentação, de fases, de evento,
Então, e a gente tem que saber quais são os marcadores que marcam o fim de cada fase para a gente ter uma estatística fidedigna, né? Para depois a vara não aparecer com um acervo muito maior do que ela tem. Aí quando você for ver, sim, mas como é que você tem tantos processos que foram distribuídos, você tem tantos processos que foram arquivados, mas você tem um número de processos pendentes muito maior do que a Isso, soma dos entendi sua dois, preocupação. né? Eu acho que a Então, gente poderia, de repente, doutor Rubens, se me permite, assim, é como o Gunnar disse, a gente fez o estudo de caso, a gente analisou o que era uma prática dentro, inclusive, da região, não pensando localmente aqui em Alagoas, e tentou entregar uma automação que ficasse o mais perto possível desta realidade sem engessar os cartórios. Talvez seja interessante, diante da sua provocação super pertinente, que a gente leve essas ponderações para o coordenador dos GEFs aqui em Alagoas, para que eles conversem regionalmente. Se for o caso, a gente verifica se corta essa última perna, ou se dentro daquela última perna do fluxo abre uma outra saída que quebra a automação para que seja juntada a decisão, de forma a evitar um arquivamento viu, Felipe, precoce. eu iria até além. Eu acho que essa conversa não poderia ser nem só com o pessoal do GEF, teria que ser com o pessoal do GEF e o pessoal da TI do tribunal. Não é nem comigo, tá? É o pessoal técnico da TI do tribunal, porque eles é que sabem quais são os eventos que marcam o fim de cada etapa e como isso repercute na estatística. Né? Então, assim, dizer, não, tudo bem, o que a gente faz é isso, mas isso é compatível com o procedimento do PJE 2.x. Isso, quando for lá, isso não vai prejudicar, por exemplo, os números do tribunal no relatório em números do CNJ, do Justiça em números do CNJ, né? Porque isso aí pode indicar que há um número de processos em aberto e tramitação muito maior do que na verdade tem. Então, assim, eu acho que aí é a questão de tentar compatibilizar a regra de negócio com a estatística do tribunal. Né? E se for o caso até, a gente dizer, não, se é possível manter isso, será que a gente não poderia permitir que o fluxo, por exemplo, lançasse uma sentença, antes do arquivamento, ele lançasse uma sentença de extinção do processo, ou pelo menos contabilizasse uma sentença de extinção do processo, daquele processo, para que ele aparecesse evento, né? como processo. Na verdade, eu não estou querendo aqui criar problema, pelo contrário, eu estou querendo evitar um problema que pode surgir mais Não, adiante. Perfeito. E tentar compatibilizar o procedimento otimizado que o juizado precisa ter, né, com as necessidades de amarrações que ele precisa ter no tribunal para não prejudicar as estatísticas, né, regionais. Entendemos, doutor Rubens. Podemos, então, para dar encaminhamento, a gente demanda o nosso coordenador do GEF aqui em Alagoas e provavelmente ele vai levar isso para o coordenador regional e a partir daí se faz uma discussão se haveria necessidade de fazer essa sentença extintiva ou então, eventualmente, alguma padronização a nível da quinta região. Até mesmo uma sentença automática, assim, dentro do que a gente conseguiu entregar dentro dessas 3 etapas, acredito que essa etapa aí seria algo de pequena monta. No entanto, assim, demandaria, por isso que eu mencionei a questão da gente levar para quem de direito, seguindo aí a ordem hierárquica, via os coordenadores, porque isso demandaria também, se for lançado uma medida de sentença, vai demandar uma assinatura novamente pelos magistrados, né? Então, poderia ser entregue facilmente, acredito que sem grande esforço. E assim, se não for algo que não prejudique em nada a estatística, também não tem problema, tá vendo, Felipe? Não tem problema nenhum. A questão não é de alterar o procedimento por alterar. É só criar fazer a alteração que for efetivamente necessária, né? Para compatibilizar com o PJ 2.x e a leitura. Não sei se o Laureano tem conhecimento disso, de como funciona. Eu acho válido, doutor Rubens, né? Estaremos à disposição para colaborar, como a gente já tem feito com a residência de Alagoas, para poder fazer, inclusive, as pontes necessárias, né? Eu acho interessante ter participação da equipe do BI, né? Porque é o pessoal que trabalha com as regras, né? Que efetivamente consolida as estatísticas da região e fazem as estatísticas tanto considerando critérios de acordo com o que a gente tem de peculiaridade dos nossos sistemas, como também do próprio DataJude. Eles mantêm os dois olhares, né? Que é o que o CNJ faz para poder processar e considerar quando é que o processo realmente pode ser arquivado ou não, dado fim ou não, né? Acho que é interessante a participação dessa equipe técnica, né? Para contribuir, sem prejuízo, claro, da questão negocial aí colocada. Pronto. Felipe, eram só essas considerações. Eu acho que talvez essa que seja que vale a pena realmente uma análise mais aprofundada. Para todas as outras, você já tem aí uma
uma solução paliativa, né, que resolve e que atende a todas as situações. Bom, mas peço desculpa só pelo alongar dos comentários foram feitos, devolvo a palavra aí ao nosso Gunnar, né, para que dê seguimento ao evento. Perfeito, Rubens. Obrigado, Mas mas a temas gente... interessantes são assim, né? Com Não adianta certeza, não. com certeza. Tem E que ter essa debate. discussão que a gente está tendo agora com o senhor é uma discussão que a gente tem com os colegas diretores das sessões. Então a gente diz, a gente pensa em fazer assim, não, mas aqui eu faço assado, e a gente vai adaptando para que possa servir o maior número de unidades na região. Eu vou pedir para o Felipe e para o Ulisses darem uma olhada, a gente tem alguns questionamentos aqui no nosso chat, aí a gente responde esses questionamentos e depois a gente retorna se alguém quiser fazer uso da palavra. Gunnar, Acho tem que o algum primeiro aqui questionamento aí que você percebeu ou por ordem? Aqui a intimação automática corrigirá eventual erro de cadastro no ajuizamento, inversão de polos, CABDJ, polo passivo, etc. Não, a Veja, intimação a intimação ela vai automática, ela vai cadastrar, vai intimar as partes cadastradas, né? Isso. No como caso está de no PJE, né? A gente não vai retificar. Se Uhum. chegou no momento de expedição de RPV com autuação invertida, ou de algum modo, a gente vai intimar como está exatamente no processo, né? Se a vara quiser que a intimação seja diferente, ela tem que retificar a autuação Retificadas. anteriormente. Uhum. No caso de RPVs rejeitadas por assinatura, quando da reexpedição, as etapas de remessa e certidão serão refeitas para a nova RPV? Sim. Sim, basta Reentra no entrar no fluxo. fluxo novamente. Isso. A intimação automática vai reconhecer quando for processo de atermação? Eu Peraí, acho que é você falou relativo ao rápido, advogado. eu não Desculpa. entendi. Ele vai cair naquela tarefa que o Ulisses apresentou ali no slide, mas ele não entrou a fundo porque é uma situação de menor volume, que é aquela tarefa de pendência de seleção de partes. Quando Isso. você tenta fazer uma intimação em bloco e tem uma parte que não tem um advogado vinculado, ele cai nessa tarefa seleção de partes. Aí vai ter que ter o tratamento manual. Humano. O cartório vai decidir se faz a intimação por telefone, se é e-mail, se manda oficial, enfim. Ele não tem como ser feita via sistema porque não tem um advogado vinculado. Caso o processo caia em pendência na seleção de partes, como faremos para retornar o fluxo de Cassandra? Essa é a menção que eu dei. Você vai ter que, de alguma forma, cadastrar o expediente que não vai ser uma intimação via sistema. Então, digamos que você dispare mande um oficial de justiça, ou você dispare uma carta, alguma coisa do tipo, pessoalmente. Você faz o cadastro do expediente dentro dessa modalidade que não vai poder ser expediente. As tarefas de controle de prazo, elas estão abertas de acordo com o expediente cadastrado, não necessariamente somente vindo do expediente, da intimação do expediente via sistema, tá? Você vai poder cadastrar desta outra forma, da mesma maneira, o resto do fluxo é aberto. Perfeito. Quando será iniciada a liberada essa terceira etapa? Pergunta de $1 milhão. A gente vai tentar fazer essa liberação até amanhã, pessoal. Então, hoje à tarde, se vocês tiverem algum processo na tarefa que o Ulisses indicou, a gente vai tentar já colocar ela para rodar, mas a ideia é que ele comece a funcionar amanhã, para todo mundo. Né? E também, por outro lado, se você quer fazer a intimação, já quer ter essa vantagem de Cassandra nessa etapa 3, se o seu cartório costumava deixar os processos em outra tarefa, que não a tarefa específica da intimação que o Ulisses apresentou, coloque já, encerrada a reunião, já coloque dentro da tarefa correta, que já pode ser feito o teste da intimação automática. Perfeito. O processo está na fase RPV elaborar comunicação. RPV foi elaborada no JD, né? Imagino. Caso o processo não Isso. esteja na fase RPV elaborar comunicação, o fluxo não funcionar corretamente. Não. Aí você Não vai ter. não vai optar. Não vai ter nem a Somente intimação, vai tá? haver o que já tinha na fase anterior, né? A certidão de juntada do Isso. requisitório, mas você Faz vai o ter que trabalho fazer normal. a intimação manualmente. Isso. É possível movimentar o processo manualmente direto para a tarefa RPV controle de prazo em curso? A tarefa RPV, controle de prazo, ela vai vir dentro desse caminho de quem utilizou a automação Cassandra. Então, dentro daquela tarefa específica que intima, feita a intimação via sistema de forma automática, que ele entra dentro desse novo fluxo aí do controle de prazo, Isso. para abrir a perna para o RPV autuar requisitório. Fora disso, não. Isso. Algumas movimentações do PJ geram registro automaticamente junto ao CNJ, dentre elas o arquivamento do processo, sim. A gente está utilizando justamente as movimentações lá da TUMP e do CNJ para conseguir fazer as automações e as comunicações. Caso o processo figure na tarefa RPV com manifestação, em razão, por exemplo, da juntada de impugnação aos cálculos de RPV, havendo a conclusão e posterior prolação de decisão de indeferimento.
sem alteração do requisitório. Será possível retornar à automação, no sentido Não, de quebrou caminhar o o processo fluxo. para a RPV autuar Não. e fases posteriores? Nesse Quebrou caso, o não. fluxo. A gente saiu do fluxo e está no fluxo normal do PJE, e trabalho normal da unidade. Aí acompanha para fazer a remessa normal, do modo antigo, né, pelo próprio Esse, JT. excepcionalmente, remessa manual no JD. Quando E veja, cadastrar... desculpa, Gunnar, deixa eu Oi, só fazer diga. uma observação aqui. Eu sei que vão surgir diversas situações. Mas seria interessante que eu pudesse dar uma nova entrada para poder aproveitar o resto da automação de Cassandra, saindo para despachar, negando uma impugnação por erro material, qualquer coisa do tipo. A gente precisa, no início, ter um fluxo e ter um caminho mais enxuto, mais simples, que atenda a maior parte dos cartórios. Nada impede que, agora nesse momento que a gente vai ampliar para todos os senhores e que as diversas situações vão começar a acontecer, além do grupo restrito que a gente estava, dessas várias parceiras, que a gente possa ir analisando com calma essas situações que estão ocorrendo para verificar possibilidade, de repente, até mesmo de nova entrada do fluxo de maneira automática, mas no momento não acontece. Perfeito. Quantos dias esperar para fazer a RPV com a utilização de Cassandra? Na verdade, você já pode fazer hoje, deixar na tarefa específica que quando a gente rodar a automação, ela automaticamente vai entrar no fluxo novo. Então, a elaboração da RPV precisa ser feita desde o primeiro momento na tarefa RPV elaborar comunicação. Não, não precisa ser feita nessa tarefa. Precisa que, quando o juiz assinar e houver a juntada da certidão com os requisitórios, o processo esteja nessa tarefa. Mas você pode, por exemplo, aqui na minha unidade, eu deixo na tarefa RPV elaborar, onde os servidores fazem as RPVs nessa tarefa, e quando eles remetem para que eu faça a conferência, é que os servidores movimentam para a tarefa RPV precatório elaborar a comunicação. Daí eu confiro e o juiz assina dentro dessa tarefa, certo? Então não precisa que esteja no momento da elaboração, mas sim da assinatura dos requisitórios. Tem que estar nessa Perfeito. tarefa Então, antes do requisitório ser anexado aos assinado. autos. Assinado, isso. É. Se Aí ele tem uma está pergunta fora dessa complementar tarefa, da só em Andrea. cima. Então Isso, será será desativada a Só tarefa? junta, Não perdão. será desativada, o fluxo, as tarefas existentes do PJ a gente não trabalhou em retirada de nenhuma. O que eu sugiro é justamente utilizar como nessa forma, usar somente para guardar os processos que estão pendentes de expedição e use a outra depois de expedido para conferir. Tá? Mas a tarefa RPV elaborar continua existindo. E temos aqui, ó. Por vezes, o PJE2X sinaliza pendência na seleção das partes em caso de partes incapazes, mesmo que estejam devidamente representadas. Nesses casos, a intimação será realizada, mas mesmo assim o sistema marca como pendência. Normalmente, a gente só movimenta o processo para controlar prazo em curso e segue o fluxo normal. Por isso, seria interessante poder movimentar de volta, né? Para poder voltar as Mas etapas vai de automação funcionar de Cassandra. dessa mesma forma, Gunnar. Ele está Isso. pedindo aí que seja possível movimentar para RPV controle de prazo. Veja só, dentro dessa parte do fluxo, Cassandra não criou nada novo. A lógica de funcionamento é a mesma lógica do PJE. Se você cadastrou um expediente que caiu em pendência de seleção de partes, mas não era aquela situação de não ter o representante, de não ter o advogado, e você conseguia já mandar para o controle de prazo, aqui você vai conseguir também. Só que o PJE quebrou ali inicialmente, sinalizou caindo na tarefa pendência de seleção de partes, o cartório olha, verifica que o expediente foi cadastrado, existe o advogado vinculado, ele tem a saída para o RPV-PRC controlar prazo. Perfeito. Cíntia, com relação à pergunta, a gente tem dois momentos. O processo, quando ele chega na tarefa de expedição de precatório, a gente normalmente pede 2 dias, mas a gente está adotando uma sistemática agora com o tribunal que a gente vai tentar atualizar 3 vezes ao dia. Então, se você mandar um processo de manhã para lá, os dados vão estar em Cassandra à tarde. A gente está melhorando essa sistemática. Normalmente, 2 dias a informação já está lá. Esse outro ponto é com relação à automação, quando ela vai entrar no fluxo de Cassandra. Tá? Então a gente tem a primeira situação em que o processo ele vai ficar disponível para ser preenchido lá no JD, e a segunda é quando a gente vai começar a utilizar essa automação que a gente vai tentar hoje à tarde já botar para funcionar, mas mais tardar amanhã ele já está funcionando esse novo fluxo. Quando cadastrar a intimação manualmente houver confirmação, o restante do fluxo envio e inclusão de certidão ou devemos seguir manualmente? Veja, quando ele está naquela tarefa específica,
a intimação ela já é feita automaticamente pelo sistema e o processo já é empurrado para a tarefa controle de prazo. Isso é feito automaticamente pelo sistema. Se deu aquele erro por ser incapaz ou por não ter o representante, ele vai cair no pendência de intimação. Se é a situação que o colega falou há pouco tempo, que você consegue, que a intimação foi feita perfeitamente, você conseguiria movimentar para o controle de prazo, aqui da mesma maneira você vai conseguir. Caso seja a situação de não ter um advogado vinculado, aí você vai, nesta tarefa, fazer, então, levar para fazer o cadastro do expediente da maneira que for, oficial de justiça, enfim, na sequência que ele retornaria para o fluxo. Porque para entrar nesse fluxo, ele tem que vir de um expediente criado, tá? Mas se você está trabalhando lá no preparato de comunicação, o processo não estava na RPV elaborar a comunicação, quando o requisitório foi juntado, lembre que o processo tem que estar lá no momento em que o requisitório é juntado. Então, o juiz assina, o requisitório é juntado. Se ele não estiver lá, você não consegue mais entrar dentro do fluxo. A Porque você pergunta aqui, sinalizou a Cassandra que não queria usar esse pedaço da automação, deixando fora. já nos dirigindo, pessoal, para o final das perguntas, né? A gente pode fazer as etapas de estimação manualmente, depois enviar o processo para a tarefa de autuação, para o Cassandra assumir a partir dessa etapa. Não consegue. Veja, o que eu estou imaginando é fazer a intimação antes e deixar o processo. Se bem que não dá porque vai ter que ser assinado, né? Não dá, ele teria que estar no É. elaborar a comunicação para Não tem disparar como. automática. Aí não tem sentido você fazer essa intimação antes, porque você vai fazer ela manualmente antes, Uhum. e aí depois você vai dar entrada no elaborar a comunicação, que vai vir uma intimação Que automática vai de vir novo. intimação automática, Porque só exatamente. vindo da intimação automática dali, daquela tarefa específica, que vai abrir todo o fluxo. Você não consegue levar para o RPV, autuar requisitório, se você não vier pelo caminho feliz, que é o da automação desde o início. Isso. Pessoal, essa é um momento rápido para a gente tirar essas dúvidas, fazer esses esclarecimentos. Eu peço que vocês utilizem, vocês vão entender que é uma sistemática relativamente simples para a gente utilizar dentro do PJE. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato através do e-mail lá do nosso site da residência, que aí a gente tem os residentes para fazer as respostas das Isso, no dúvidas site de da vocês, né? residência tem o nosso canal de e-mail e também pertinho aí dos senhores, em todas as sessões judiciárias da quinta região, já tem usuário Colegas trabalhando, que são aqueles que colegas utilizam. que a gente mencionou no início da Isso. reunião. Então, as varas desses colegas já estão fazendo uso dessa etapa 3, em toda a sua extensão. Perfeito. Delane, a gente aqui, acho que já encerrou aqui as principais dúvidas. Devolvo a palavra a você. Perfeito. Muito obrigado, então, Gunnar, Felipe, Ulisses, agradecendo a participação das pessoas que apresentaram seus questionamentos, que são enriquecedores e são extremamente necessários. E antes de concluir este webinário, gostaria de convidar para fazer uso da palavra o desembargador federal Rubens Canuto. Doutor Rubens. Bom, não vou desejar bom dia nem boa tarde a todos, porque eu já acabei um dos que mais falei aqui quase no evento. Então, mas eu gostaria de parabenizar a Seção Judiciária de Alagoas através do diretor do foro, doutor Aloysio, apesar do coordenador, né, da inovação, o doutor Raimundo, né, e especialmente os servidores, né, Gunnar, Felipe e Ulisses, né, pelo brilhante trabalho que vocês têm desenvolvido. Como disse, tem sido o comentário geral no tribunal a parceria eficiente, né, e realmente uma parceria que tem existido entre a Seção Judiciária de Alagoas e o tribunal. Né, os projetos que a Seção Judiciária de Alagoas escolheu, né, para desenvolver pela residência de TI foram sistemas de efetiva utilidade para o usuário, né, que tem realmente mudado a vida daquele que trabalha o dia a dia com o processo judicial. E é para isso exatamente que ela serve. Mas, infelizmente, a Seção Judiciária de Alagoas tem sido praticamente a única, né, que tem que ser alinhado com toda perfeição e sentimento regional a esse projeto. Né? Não se tem visto aqui aqueles interesses de desenvolvimento de sistemas puramente locais. Né? Vocês têm mapeado muito bem as necessidades regionais e têm desenvolvido funcionalidades que têm trazido uma qualidade de vida, né, e uma eficiência muito maior para os usuários e para o jurisdicionado final. Parabéns, Seção Judiciária de Alagoas, é com grande orgulho, né, que eu digo que a minha seção judiciária de origem
E isso não é à toa, né? É pelos servidores que acompanham, é pelos magistrados que acompanham, é pelo comprometimento e dedicação que todos têm pelo trabalho que é aqui desenvolvido. Raimundo é um exemplo disso, o Gunnar, Ulisses, Felipe, todos os outros servidores são exemplos, né, também disso. Gostaria de agradecer também à Universidade Federal pela participação através do professor Márcio, né, que tem desenvolvido muito bem essas atividades em conjunto com a Seção Judiciária de Alagoas, e dizer que, para mim, é uma grande honra também, professor Márcio, ter sido aluno, né, do curso de Informática e Ciência da Computação na UFAL. Estudei por apenas um ano, né, mas era a minha formação dos sonhos inicialmente, né, era justamente ser cientista da computação, e fui aluno da UFAL por um ano ali de 94. Né, então, a minha admiração por aquele curso, ela permanece até hoje e só aumenta pelo alinhamento que tem havido, né, entre as duas minhas atividades do sonho, que é justamente a informática, né, com o direito. Então, essa união entre a Seção Judiciária de Alagoas e a UFAL é realmente motivo de muito orgulho, né, não apenas para a Seção Judiciária de Alagoas, como para o Tribunal e para a Justiça Federal como um todo. Parabéns pelo brilhante trabalho que vocês têm desenvolvido conjuntamente e espero que daqui para frente a união só aumente, né, o alinhamento de esforços só aumente em prol, né, de todos nossos usuários internos e, sobretudo, usuários externos. Afinal de contas, somos um órgão integrante do serviço público. O serviço público ele precisa prestar um serviço público aos usuários, aos cidadãos. Né? E tudo isso tem sido feito e revertido em prol do jurisdicionado, dos cidadãos que tanto precisam da justiça e da eficiência dela. Então, parabéns a todos pelo brilhante trabalho que tem sido desenvolvido e desejo muito, muito êxito nos que venham a ser desenvolvidos daqui para diante. Muito obrigado, então, doutor Rubens Canuto. É sempre uma satisfação contar com sua presença nos eventos realizados e promovidos pela Justiça Federal em Alagoas. Agradeço também a participação de todos e de todas nesta manhã, ao tempo em que declaro encerrado este evento. Muito obrigado, boa segunda-feira e uma boa semana a todos os senhores e todas as senhoras. Obrigado, Delane. Obrigado a todos.